Barcelona mira a contratação de jogador do Bayer Leverkusen para reforçar o setor carente do elenco. Real Madrid cogita mudar Tchouaméni de posição e PSG tenta contratar o volante para o seu elenco. Artilheiro do Brasil em 2024, Yuri Alberto desperta interesse de Juventus e Milan, mas Corinthians coloca obstáculo para afastar interessados. Dudu e Palmeiras devem rescindir de forma amigável e o jogador entra na mira de Santos e Cruzeiro para 2025. Eu sou o Felipe Delador e essas notícias e mais eu te apresento hoje em mais um Delador FC. E aí galera que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, ontem tivemos o encerramento do Campeonato Brasileiro, encerrando aí a temporada de praticamente todos os clubes brasileiros, exceto do Botafogo, que ainda disputará o Intercontinental de Clubes. E com isso, vários clubes aí já começam a se preparar para 2025, sabendo todas as competições que vão disputar, já começam a planejar aí o seu mercado para a próxima temporada. E quem já começou muito cedo a se planejar seria o Cruzeiro, que está aí com conversas muito bem encaminhadas para contratar o atacante Dudu do Palmeiras. Isso porque, segundo o jornalista Rodrigo Fragoso da TNT Sport, Palmeiras e Dudu devem fazer aí uma rescisão amigável agora nesse final de temporada, ou seja, sem custo para ambos os lados. Isso porque o jogador vem sentindo que ele perdeu bastante espaço no time, que hoje existem muitos atletas à sua frente ali no elenco do Palmeiras, enquanto o Verdão, por sua vez, aí entende que a era Dudu no Palmeiras já se encerrou. Inclusive acreditam aí que ele seria um custo muito alto e desnecessário para as próximas temporadas, o que facilitou aí para os dois estarem chegando a um acordo de rescisão, visto que o Dudu entende que ele não tem mais espaço no Palmeiras e o clube também entende que já deu a hora de Dudu estar buscando novos ares. Quem deve se beneficiar bastante com a situação é o Cruzeiro, que no meio do ano chegou a anunciar uma contratação do Dudu, mas na época, por conta da repercussão negativa que isso teve com a torcida do Palmeiras, o jogador acabou voltando atrás, preferindo ficar no clube paulista aí até o final da temporada. Mas agora, segundo a All Sports, com essa possível rescisão, o Cruzeiro vai aí tentar novamente a contratação de jogador, tem conversas muito bem encaminhadas para estar fechando aí um contrato de entre 3 a 4 anos com o jogador brasileiro. Mas segundo a All Sports, apesar do jogador estar com conversas bem encaminhadas para estar fechando com o Cabuloso, o Santos irá tentar dar o chapéu no clube mineiro e tentar contratar o camisa 7. Segundo a fonte, o Santos está desde o meio do ano também tendo conversas com o jogador do Palmeiras, e inclusive nos últimos dias teria feito uma proposta oficial para o jogador para tentar contratar ele para o ano de 2025. Mas ainda segundo a All Sport, o Cruzeiro é quem tem conversas melhores encaminhadas aí com o atacante, e inclusive o Cruzeiro espera conseguir fechar um acordo com o Dudu antes do final do ano. Eu acho que talvez seja uma boa contratação para o Cruzeiro, é um cara que vem entregando bastante para o Palmeiras aí em alguns anos atrás. Apesar de nesse momento não ser mais titular do clube, já entregou bastante e talvez possa render no Cruzeiro, que vem com um projeto bem audacioso. Também tem conversas aí avançadas para tentar contratar o Gabigol para o seu elenco para a próxima temporada. Inclusive também vão disputar o Gabigol com o Santos aí para 2025. E assim, vem com um projeto forte, não conseguiu ganhar a Sul-Americana, perdeu a final nessa temporada, não conseguiu a vaga para a próxima Libertadores, então com certeza quer se reforçar para tentar dar a volta por cima em 2025, conseguir um título de expressão, conseguir vaga para a próxima Libertadores. Então eu acho que talvez possa agregar para o elenco do Cruzeiro. Mas na minha opinião, 3 a 4 anos de contrato é muito exagero. Estamos falando de um jogador de 32 anos, que eu entendo que foi por conta das lesões, mas teve apenas 18 jogos nessa temporada e não participou diretamente de nenhum gol. Ele tem 0 gols e 0 assistências nessa temporada com o Palmeiras. E é um jogador que o Palmeiras está chutando ali justamente por considerar um custo alto e desnecessário. Será que vale mesmo a pena para o Cruzeiro fazer um contrato de 3 a 4 anos com um jogador de 32 anos, que não se sabe se vai render o que ele rendia 3, 4 anos atrás? Eu acho que para o Cruzeiro aí um contrato de 2 anos com o Dudu já estava de muito bom tamanho, tanto para o jogador quanto para o Cabuloso. Mas saindo um pouco do futebol brasileiro, vamos falar de La Liga. Isso porque o PSG tem interesse em contratar Tchouaméni do Real Madrid, enquanto o clube espanhol não descarta uma venda, mas também cogita testar o francês em uma nova posição. Bom, o Tchouaméni não vem vivendo seu melhor momento desde que ele chegou na Espanha. O jogador vem sendo muito criticado, principalmente nessa temporada, e a imprensa lá na Espanha vem falando que o jogador não vem entregando o suficiente na posição de meio-campista.
Mas segundo o Team Talk e o jornal Marca, apesar do Real Madrid não estar tão satisfeito com o desempenho do jogador como um meio-campista, a comissão técnica do clube vem cogitando a ideia aí de transformar o francês em um zagueiro pro restante da temporada. O jogador, na verdade, já chegou a atuar como um zagueiro pelo Real Madrid. Na temporada passada, o clube vinha sofrendo bastante com lesões e improvisou o jogador ali na posição de zagueiro, aonde ele inclusive foi muito bem, e o Real Madrid passou bastante jogos na temporada quando o jogador jogou como um zagueiro sem sofrer gols, ou seja, ele conseguiu desempenhar muito bem a sua função. Mas, segundo o Team Talk, uma venda também não é descartada do jogador e um dos principais interessados seria o Paris Saint-Germain, que já tentou contratar ele antes dele ir para o Real Madrid e agora vem dessa oportunidade aí, com o Real inclusive cogitando mudar ele de posição, não tão satisfeito com o francês, vão tentar aí novamente uma contratação do meio-campista. Porém, o Real Madrid aí gastou muito alto quando comprou o jogador e não pretende deixar ele sair por menos de 85 milhões de euros. E segundo o Team Talk, além do alto valor pedido pelo Real Madrid para estar cogitando liberar o jogador, o francês gostaria muito de estar dando a volta por cima e conseguindo se firmar no elenco do Real Madrid. E a ideia do Real nesse momento aí é deixar na mão do jogador aí o seu futuro. Então, se ele quiser sair, o Real Madrid deve liberar desde que alguém pague o valor específico. Mas se o jogador quiser ficar, pode oferecer todo o valor do mundo, que o Real Madrid pretende segurar o francês. Sinceramente, eu acho que seja bem interessante para o jogador tentar atuar de zagueiro. Cara, quem sabe ele não vai ali para a posição e acaba rendendo bem. Ele foi muito bem quando ele jogou improvisado por ali, tendo aí a equipe técnica ajudando ele a estar se adaptando por ali, treinando ele aos poucos para essa posição. Por que não arriscar? Por que não tentar? Muitos dos melhores zagueiros aí que a gente viu nos últimos anos do futebol foram jogadores de outras posições que acabaram migrando para a posição de zagueiro e rendendo muito bem por ali. No entanto, que a maioria era lateral e virou zagueiro, mas para um volante que vira um zagueiro ali, eu acho que dá para ele estar rendendo também. Eu, sinceramente, iria preferir tentar mudar de posição e virar um zagueiro do que estar indo jogar no Nanico Paris Saint-Germain. É impressionante, cara, como vocês gostam de falar de mim, cara. Falando em zagueiro, vamos falar do Barcelona lá na La Liga, que deve buscar aí defensores para as próximas temporadas e mira a contratação de Jonathan Tah do Bayer Leverkusen. Bom, se você assistiu qualquer outro vídeo meu, vai ver que eu sempre mencionei que o grande problema do Barcelona aí nas últimas temporadas vem sendo a sua defesa. E quando eu digo qualquer vídeo, eu digo qualquer vídeo mesmo. No meu vídeo passado entre Real Madrid versus Botafogo no Mundial, eu dei um jeito de falar da defesa do Barcelona. Porém, quem também vem se incomodando com a defesa do Barça é o próprio Barcelona, que percebeu aí, principalmente depois do último jogo da La Liga, quando tropeçou por bobeira contra o Real Betis, que está precisando reforçar a defesa. O clube começou a perceber que vem tomando mais gols do que disputando jogos na temporada e entende que chegou o momento para estar aí buscando defensores, para estar reforçando esse setor que vem aí atrapalhando muito o time de buscar coisas maiores nas últimas temporadas. E agora, segundo o Diário Sport aí lá da Espanha, o Barcelona mira a contratação de Jonathan Tah do Bayer Leverkusen, visto que o jogador aí pode chegar de graça na próxima temporada, porque o contrato dele está muito próximo de se encerrar com o clube alemão. O zagueiro de 28 anos está aí desde a temporada 2015-16 no clube alemão e vem aí sendo uma das peças mais importantes do elenco, inclusive foi um dos grandes pilares aí muito importante na campanha histórica do time na temporada passada, quando conquistaram 2 títulos e perderam apenas um jogo em toda a temporada. Mas, segundo a fonte, o Barcelona mira a contratação do jogador apenas se ele for chegar de graça, porque nesse momento, apesar de entender que precisa buscar defensores, o Barcelona não planeja aí fazer um alto investimento pelo defensor, então só iria estar assinando o contrato com ele caso ele realmente não renove com o Leverkusen. Caso contrário, as negociações não vão ter andamento. Cara, na minha opinião, é um bom zagueiro, tá ainda numa idade muito boa, não tá muito velho, não é muito novo. Eu acho que ele se encaixaria ali muito bem no Barcelona, poderia ser titular absoluto e ajudar a estar melhorando a defesa do clube, que vem aí tropeçando bastante nas últimas temporadas. E o Barcelona aí precisou apenas tropeçar vários jogos e tomar 19 gols em 17 jogos de La Liga para finalmente perceber que precisa buscar um zagueiro. Na minha opinião, já é uma baita evolução, visto que o clube aí nas últimas 2, 3 temporadas via o clube tomando mais gols do que disputando jogos e mesmo assim não investia na sua defesa. Eu acho que essa foi uma bela vitória. Mas para finalizar, vamos voltar ao Brasil para estar falando do artilheiro do Brasileirão, para estar falando do artilheiro do Brasil na temporada, para falar do protagonista que o time do povo precisava. Vamos falar de Yuri Alberto. Bom, como todos sabem, o Yuri Alberto teve uma reviravolta absurda nessa temporada.
O jogador começou aí o ano sendo muito criticado, com memes chamando ele de bagre, perdendo muitos gols, caindo sozinho em campo. Teve até um momento onde o técnico do próprio time dele chegou a chamar ele de burro, mas ele conseguiu dar a volta por cima, melhorou, evoluiu, começou a ser artilheiro, ajudou o time dele aí a sair de uma zona de rebaixamento, conquistar uma vaga na Libertadores e termina o ano como artilheiro da Sul-Americana, artilheiro do Brasileirão e artilheiro do futebol brasileiro no geral. E por conta disso, obviamente, ele começa a chamar a atenção de vários clubes da Europa. E até semana passada, os interessados nele eram times aí, vamos assim dizer, de segunda prateleira da Premier League, como Nottingham Forest, West Ham, também o Southampton, mas agora, segundo o portal Fichaches, ele entrou na mira de gigantes clubes lá da Itália e entrou no radar de Milan e Juventus. A Juve teve que perder o Vlahovic e já analisa aí possíveis opções no mercado para substituir o centroavante. Enquanto o Milan até trouxe o Morata, mas ele não vem conseguindo ser tão decisivo como o Giroud era e por isso não descartam buscar um novo centroavante no mercado. Yuri, que inclusive já deixou bem claro em algumas entrevistas que ele tem sim vontade e desejo de um dia estar retornando ao futebol europeu. Nas entrevistas ele sempre dá a entender que a Premier League seria o grande alvo dele aí, que o sonho dele seria estar jogando lá na Inglaterra, mas times como Juventus e Milan aí são times gigantes, disputam Champions League e obviamente também chamam a atenção de jogadores que querem disputar aí o mais alto nível lá na Europa. Porém aí vale ressaltar que o jogador também deixa claro em entrevistas que ele está bem no Corinthians e que se por um acaso chegar propostas aí, eles vão primeiro sentar e conversar para ver se é viável tanto para o jogador quanto para o clube. E se em algum momento o Corinthians virar para ele e achar que a proposta não é viável, não quiser vender o jogador, ele tem um bom contrato com o Corinthians e vai entender. Ou seja, o Yuri Alberto não pretende forçar uma saída do Corinthians. Se o clube achar que é melhor manter ele do que estar vendendo para algum desses clubes, ele vai aceitar a decisão e vai estar cumprindo o seu contrato. Não esperem do Yuri Alberto aí fazer como certos jogadores e tentar cavar aí uma saída para estar indo para a Europa, porque ele deixa bem claro aí que ele gosta de estar no Corinthians também, e por mais que ele sonhe ir para a Europa, ele só vai sair desde que a proposta seja viável para ambos os lados. Mas vale ressaltar que o presidente Augusto Melo do Corinthians afirma que ele quer manter o Yuri Alberto para 2025 e ele afirmou ontem mesmo em entrevista que eles querem segurar o jogador e vão fazer todo o esforço possível e que o Yuri Alberto deve ficar no Corinthians em 2025. O jogador tem contrato até 2027 com o clube e inclusive aí a ideia do Timão é liberar o jogador apenas se alguém pagar a sua multa, que nesse momento se encontra em 80 milhões de euros para clubes do exterior. E cara, eu não sei quanto aos times da Premier League, visto que lá os clubes têm uma condição financeira melhor e até mesmo os clubes de meio de tabela ali têm condição de estar buscando jogadores um pouco mais valiosos no mercado, vamos assim dizer. Mas na Itália, cara, primeiramente a Juve está cogitando vender o Douglas Luiz para conseguir dinheiro necessário para buscar um zagueiro para repor o Bremer que se machucou e não volta para essa temporada. Enquanto o Milan, como um cara que torce pro Milan lá na Europa, eu posso te afirmar, é um dos clubes mais mão de vaca que eu conheço, dificilmente vai pagar um valor tão alto por um jogador aqui do futebol brasileiro, nem por um jogador da Europa, quanto mais aqui do Brasil. Então pro Corinthians, essa estratégia de realmente só aceitar liberar o jogador mediante a um clube pagar a multa dele deve afastar pelo menos os clubes da Itália e pelo menos alguns dos clubes da Premier League devem aí se afastar do jogador por conta desse alto valor pedido. A maioria vai tentar negociar para tentar tirar ele por um valor abaixo do Corinthians. Então se o Corinthians se mantém pulso firme e fica nessa de, cara, eu só aceito liberar o Yuri pagando os 80 milhões de euros, muitos clubes devem aí se afastar. Então é um obstáculo que o Corinthians coloca que é muito interessante aí para estar segurando o seu artilheiro. Inclusive o portal Fichaches aí que trouxe essa notícia dos times interessados no Yuri Alberto lá na Itália atira bastante para todos os lados, mas é a mesma fonte que cravou de Dybala na Roma, que cravou de Dzeko na Inter de Milão, então é aí no futebol italiano uma fonte que costuma acertar bastante, por isso eu resolvi trazer essa notícia aqui, mesmo com Augusto Melo afirmando aí que a tendência é segurar o Yuri Alberto e mesmo sabendo que esse valor aí deve ser um obstáculo para afastar esses clubes. Mas são dois times muito grandes aí interessados em contratar o jogador brasileiro, fora os times da Premier League, então o Corinthians deve ter bastante dificuldade para segurar o artilheiro e precisa realmente ter muito pulso firme para segurar o Yuri. Mas no caso do jogador, apesar dele demonstrar interesse de ir para a Europa, eu acredito que nesse momento compensa para ele ficar pelo menos mais uma temporada no Corinthians.
E não entendam isso como clubismo, porque como eu já disse, o meu time na Itália é o Milan e eu sei o quanto o time tá precisando de um centroavante. Mas ainda assim eu acho que pro Yuri vale mais a pena ficar no Corinthians do que tá indo pra Itália ou pra Premier League nesse momento. Isso porque a pressão na Europa é um pouco diferente. O campeonato italiano eu já acho complicado para um jogador sair do Brasil e ir direto para lá. Eu acho que como porta de entrada na Europa não é uma boa opção. A gente tem aí o próprio Gabigol e o Pedro que jogaram por lá e não se adaptaram bem, porque ela tem um estilo de marcação diferente, uma pressão de jogo diferente, uma marcação individual muito forte que atrapalha bastante centroavantes. Então, para um cara que já jogou em outras ligas da Europa e para a Itália é uma coisa. Para um cara sair do futebol brasileiro e ir para a Europa direto para a Itália, eu acho bem complicado, principalmente em times tão grandes como o Juventus e Milan, onde a pressão é muito grande e se você não se adaptar aí muito bem, você vai pegar banco e dificilmente vai recuperar a posição. Enquanto na Premier League, eu acho que o Yuri encaixa bem no estilo de jogo que o futebol inglês pede. É um cara que taticamente entrega bastante, pressiona alto, tem velocidade, vem marcando muitos gols, vem tendo aquele faro de artilheiro. Então eu acho que ele até se encaixaria bem por ali. Mas lá na Inglaterra também, como eu já mencionei aqui no canal, eles não costumam ter tanta paciência. Então se o Yuri demora 1 ou 2 meses para se adaptar, não vai bem em alguns treinos ali logo de início, a tendência é ele pegar banco e aí a pouco ele tendo pouca sequência ali nos clubes. Então na minha opinião não vale a pena ele sair nesse momento, ele deveria ficar mais uma temporada para estar saindo mais pronto do Brasil, para estar chegando lá e realmente já estar destruindo nos treinos, já entrar de titular, já estar marcando gols, para conseguir já ser titular e ter sequência, não correr o risco aí de ter 1 ou 2 meses ruim na sua adaptação ali e acabar pegando banco e não conseguir ter sequência em algum desses clubes. Eu sempre dou o exemplo aqui, principalmente do Scarpa, que vinha sendo um dos melhores meio-campistas do Brasil, não se adaptou bem no Nottingham Forest, acabou pegando banco e acabou logo tendo que voltar para o futebol brasileiro. Eu entendo que para a Europa é um sonho, mas como o próprio Augusto Melo já disse em entrevistas aí, o Yuri é muito novo, cara, ele vai ter tempo aí pra estar indo pra Europa futuramente, então assim, pra ele compensa ficar pelo menos mais uma temporada no Corinthians aí, pra depois ele tá indo mais pronto pro futebol europeu. Inclusive, na minha opinião, o Yuri tem muito potencial aí pra na próxima temporada conseguir cravar de vez o seu nome como um ídolo do Corinthians. Ele tá aí muito próximo de ser o artilheiro da Arena Corinthians, então assim, cara, a gente tá falando de um centroavante que pode sair daqui sendo o maior artilheiro da história da Arena do time e, cara, ele pode conquistar títulos na próxima temporada desde que o Corinthians joga o mesmo futebol que jogou nesse final de ano. E, cara, conquistar um título, se tornar o maior artilheiro da Arena do clube, isso com certeza colocaria o Yuri Alberto aí como um dos grandes jogadores aí dos últimos anos do Corinthians, colocaria o nome dele aí de vez no Corinthians, principalmente depois dele ter ajudado o time a escapar do rebaixamento, conseguir a vaga na Libertadores. Ele com certeza sairia daqui muito grande como um ídolo, para estar chegando aí bem pronto para a Europa, sairia muito bem daqui. Então, para mim, compensa para ele ficar mais um ano. Tá aproveitando, inclusive, o Depay, que tem a experiência no futebol europeu, para estar passando cada vez mais conselhos e dicas para ele, para aí sim chegar em 2016, 2026, no caso. Tá chegando 2026, ele tá indo aí para a Inglaterra, tá chegando lá muito bem e tá cravando aí a sua titularidade, seja lá em qual clube ele escolha por lá. Mas ainda assim, por mais que o Augusto Melo queira segurar o jogador e coloque esse grande obstáculo, que é a multa do Yuri Alberto, janeiro deve ser muito agitado para o Corinthians, visto que muitos clubes devem vir em peso tentando contratar o jogador, tentando convencer o jogador a sair do Corinthians, tentando aí tirar ele do clube. Então assim, pro Corinthians segurar o Yuri, realmente vai ter que ter muito pulso firme e recusar propostas altas aí, porque esses clubes têm condições de estar pagando valores bem altos pelo jogador. Então pro Corinthians hoje tem que ter muito pulso firme para segurar o seu artilheiro. Mas na minha opinião vale a pena estar segurando o Yuri Alberto, a não ser que alguém pague acima dos 80 milhões de euros. Realmente eu acho que vale muito a pena para o Corinthians segurar o jogador, que tem tudo para ser artilheiro do futebol brasileiro na próxima temporada novamente, e quem sabe aí tá conquistando grandes títulos com o Corinthians. Mas e você, o que acha? Que o Yuri deveria ir para a Europa, deveria ir para uma Premier League, deveria ir para o futebol italiano, ou acha que ele deveria ficar no futebol brasileiro e tentar se tornar um grande ídolo do Corinthians? Comenta aí embaixo a sua opinião, porque eu quero saber. E claro, muito obrigado pelo seu tempo, por ter assistido esse vídeo até o final. Se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo. Tamo junto!